Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Kepler Weber para a discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2020. Agora, passo a palavra ao senhor Piero Abonde, diretor-presidente de Relações com Investidores, que conduzirá a apresentação. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar os resultados do primeiro trimestre de 2020. Vou começar pelos destaques na primeiro slide, rapidamente falando um pouco de nossa receita líquida, que foi de 127 milhões no primeiro TRI, uma redução de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, por diferentes razões que eu vou explicar um pouco mais para frente. Entretanto, em função das melhorias operacionais, nós obtivemos um lucro bruto de 29,6 milhões, 9% acima do primeiro TRI de 2019, com uma melhoria da margem bruta para 23%. O EBITDA somou 17 milhões e meio, comparado a 15,3 milhões em 2019, no primeiro TRI de 2019, atingindo uma margem de 13,7%. E o lucro líquido atingiu 8,7 milhões, um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo uma margem líquida de praticamente 7%. Nos próximos slides, então, vamos explorar um pouco cada um dos itens que falamos. Com relação à receita líquida, que está no próximo slide, tivemos uma queda de 7%, principalmente devido ao mercado interno de armazenagem. Aí diferentes razões contribuíram para essa redução. A primeira, eu diria que foi a redução das vendas. A partir do quarto trimestre de 2019, nós tivemos uma redução, o PCA, o Programa de Construção de Armazéns, teve os seus recursos exauridos, então nós sentimos isso nas vendas a partir do quarto trimestre do ano passado, de 19. Então isso acabou impactando o faturamento líquido, a receita líquida do primeiro trimestre de 2020. Esse é um dos primeiros pontos. O segundo ponto é que aqui tem uma comparação de trimestres, que se nós olharmos o ano de 19, as vendas do último trimestre de 2018 foram bastante robustas, o que levaram ao primeiro trimestre de 2019 acima da média. Então também temos uma questão temporal aí. E por fim, lembrar que a fábrica entrou em férias coletivas no dia 20 de março, em função da pandemia. Mais para frente eu vou detalhar um pouquinho a pandemia em mais detalhes, mas isso acabou nos levando a uma redução da possibilidade de faturamento. Duas razões. Alguns clientes, em função da pandemia, pediram para atrasar a entrega, postergar as entregas, e também com as férias coletivas na fábrica, nós não tivemos oportunidade de fazer a expedição durante praticamente um terço do mês de março. Então, essas são as principais causas da redução da receita líquida no mercado interno, que foi parcialmente compensada pelos outros segmentos, principalmente granéis e peças e serviços. Peças e serviços tem uma dinâmica própria, tem um crescimento robusto nos últimos anos, é um segmento que nós estamos colocando bastante prioridade, o atendimento, a assistência técnica para os clientes. E aqui teve o fator positivo por dois caminhos aí. Um primeiro é a questão da própria dinâmica do setor desse segmento de crescimento, e o segundo que os nossos centros de distribuição, que temos 4 centros de distribuição,
continuaram operando relativamente, dentro de uma relativa normalidade, com os clientes indo buscar. Então, foram menos impactados que a fábrica. Com isso, conseguimos ter uma redução, minimizar a redução de receita, e ela acabou ficando aí em 7%. Vou a outro slide agora, nos custos dos produtos vendidos. Aqui tivemos um ganho significativo, principalmente a ganhos obtidos com projetos de redução de custos. Ao nosso projeto Link, continua a todo vapor, com melhoria de produtividade, eficiência industrial, com projetos na área de suprimentos. Então, temos várias iniciativas nas questões de melhoria de produtividade e eficiência que continuam andando e continuam gerando bons frutos, o que nos permitem uma redução significativa do custo dos produtos vendidos e um aumento do lucro e da margem bruta no próximo slide, que foi de 29 milhões e 23%. Um desempenho positivo em função do que já falamos, da gestão de preços e da melhor gestão de custos. No próximo slide, temos as despesas de vendas e administração. Vou começar pelas despesas de vendas, que é mais simples. Tivemos, na verdade, uma redução em relação ao ano passado. Aí uma série de ações de postergações de contratações, redução de gastos de viagem, de serviço de terceiros. Então, aqui tivemos uma redução de 2%. Lembrando que, como o maior item de custos de despesas administrativas é pessoal, né? Então, na verdade, efetivamente, este ganho é maior do que 2%, porque se considerarmos aí uma inflação ou um reajuste de salários bastante, digamos, recorrente todo ano, então, na verdade, reduzir abaixo do ano anterior significa que tivemos ganhos maiores que esse, bastante significativos aí neste item. Com relação a despesas com vendas, tivemos um acréscimo aí de 2 milhões devido a vários itens. Primeiro, o aumento de vendas da área de serviços e assistência técnica incorre em comissões maiores, tanto em comissões comerciais quanto em despesas com operação logística, porque a operação logística ela é operada por terceiros, os nossos centros de distribuição são operados por terceiros, então tivemos um aumento também dessa despesa, lembrando que ela é muito mais compensada em função da boa margem nesse segmento, mas em termos de despesa, incorremos aí em despesas um pouco maiores com comissões de vendas e de logística nesse segmento. Depois tivemos itens um pouco extraordinários nessa rúbrica, que são um acréscimo no PCLD, que são as provisões para devedores duvidosos, um aumento da ordem de 450 mil reais, e tivemos também, não tivemos uma reversão, que no ano de 19 tivemos uma reversão de prêmios de comissões de vendas em 19, a torno de 700 mil reais, que não tivemos neste ano, que são itens mais esporádicos, né? Então, isso nos leva a esse aumento comparativamente com o ano de 2019, no primeiro TRI de 2019. Bom, com isso, temos aí, então, um aumento do EBITDA de 11% para 13% e um aumento para 17 milhões de reais do EBITDA do primeiro trimestre de 2020. Aqui apresentamos o EBITDA ajustado. O ano passado, então, nós tivemos algumas baixas do imobilizado, que levariam o EBITDA a 20 milhões.
e esse ano não tivemos, o EBITDA ficaria em torno aí dos 17 milhões. Então, essa diferença dos 20 para os 17 do EBITDA ajustado, basicamente aquelas despesas que acabei de mencionar da área de vendas, que foram maiores em 2,6 milhões. Praticamente isso é explicado, o EBITDA ajustado é explicado por essa variação nas despesas de despesas comerciais e de vendas. No próximo slide, vamos falar um pouquinho do endividamento, do resultado financeiro. Então, nós tivemos aumento das receitas financeiras e também aumento das despesas financeiras, em sua maior parte devido à variação cambial no período, né? Se olharmos aí o resultado financeiro líquido, tivemos uma melhora no resultado financeiro, com 2,8 milhões de resultado financeiro positivo, em função aí de termos tido maior impacto, maior vantagem nas receitas financeiras das variações cambiais do que nas despesas. No próximo slide temos um acompanhamento aí do endividamento líquido. Temos aí uma redução de 44 para 29 milhões. Reduzimos o endividamento de curto e longo prazo, o endividamento de curto prazo de 14 milhões, com pagamento de algumas dívidas aí do Finame, do Finep e da ACCs. É importante citar isso, que a companhia encerrou o mês de março com endividamento líquido de 29 milhões e com um caixa disponibilidade de 81 milhões. Isso dá uma robustez muito grande para fazermos frente a possíveis cenários mais adversos em relação à pandemia. Mais para frente eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes, um pouquinho do como estamos gerindo a pandemia e um pouco da perspectiva de mercado em relação a esse novo cenário que se apresenta. Bom, então o resultado líquido da empresa o lucro antes de imposto de renda foi de 10%, 13 milhões, e o resultado líquido, uma margem líquida de 7%, com o resultado líquido de 8,7 milhões, comparado com 4,1 milhões do primeiro trimestre do ano anterior. Tudo isso em função do que eu já falei, um pouco, apesar do mercado um pouco mais adverso em termos de volume, tivemos um melhor mix, melhores preços com o segmento de peças e assistência técnica crescendo, onde tem melhores margens, e os esforços de eficiência, produtividade, redução de custos e despesas gerando os seus resultados. Bom, aí temos então o DRE trimestral em detalhe na última transparência. Não vou entrar aqui em detalhes, acho que já foi bastante claro um pouco o resultado aí do primeiro trimestre, que, como repito, apesar de algumas adversidades, principalmente em função um pouco do mercado um pouco mais restrito no último quadrimestre do ano passado em termos de venda, em função do PCA, do Programa de Construção de Armazéns, conseguimos um resultado bastante satisfatório para o primeiro trimestre do ano. Eu gostaria agora de compartilhar com os senhores um pouco a questão da pandemia, dar um pouquinho o impacto, né? Explicar para vocês um pouco do impacto que ela gerou na empresa aí no final no mês de março, né? E um pouco como estamos vivendo, né? Acho que, como eu falei anteriormente, no dia 23 de março nós entramos em férias coletivas por 20 dias até o dia 14 de abril.
em função aí das restrições e do desconhecimento e da toda a movimentação que foi feita em relação ao isolamento social. Colocamos em funcionamento um gerenciamento de crise a partir daquele momento, com o funcionamento de 2 comitês. Um comitê operacional e um outro comitê executivo, com a função de cada um dos comitês o comitê executivo de dar as linhas estratégicas e tomar as decisões em termos de empresa, e o comitê operacional em termos de gestão operacional, tanto na questão de fábrica, quanto nas questões com fornecedores, com questões de negócios. Esses comitês se reuniam diariamente, durante eu vou chamar o pico da crise dos nossos negócios, e hoje já estamos fazendo 2 reuniões por semana de cada um desses comitês. O objetivo desses comitês foi implementar ações, tanto de proteção aos nossos colaboradores, quanto a questão do gerenciamento dos negócios, quanto a foco na gestão do caixa, principalmente diretrizes em relação ao contratos, fornecedores e o rumo dos negócios, né? Durante esse período mais agudo, então as nossas fábricas permaneceram fechadas com uma equipe muito pequena, atendendo apenas às necessidades pontuais. Alguns clientes pediram para postergarmos as entregas, e algumas obras foram suspensas, né? Obras de montagem do nosso equipamento em todo o Brasil. Porém, hoje todas as obras estão em andamento. Depois eu vou falar um pouquinho mais nossa visão. E a partir do dia 14/4, começamos um retorno gradual, né, com parte das plantas retornando, e hoje praticamente estamos aí com, eu diria, 90% das nossas operações restabelecidas, e com os colaboradores que ainda podem fazer o seu trabalho de casa, estão em home office até o final de maio. Aí nós vamos, em relação ao retorno desses colaboradores. Quero frisar aqui que toda essa movimentação foi feita com absoluto cuidado com os nossos colaboradores, em relação aos nossos colaboradores, absoluto cuidado com o protocolo de distanciamento. Temos na entrada da fábrica um túnel de sanitização, cuidados também na questão dos refeitórios, distanciamento na fábrica. No caso de qualquer colaborador apresentar sintomas gripais, com assistência médica já é dado um período de afastamento de 3 a 7 dias, até que seja definido que tipo, se é um resfriado, uma gripe comum, ou se realmente é o Covid-19. Quero salientar aqui que, porém, em Panambi, em Campo Grande, temos casos de Covid-19 na cidade, mas nenhum caso em nossa planta de Campo Grande. E em Panambi, afortunadamente, a cidade não apresentou até agora nenhum caso confirmado, e não temos nenhum caso também em nossos colaboradores. Então, quer dizer, nos coloca numa posição até agora bastante confortável, apesar de como é muito pouco conhecido aí tanto a doença quanto a evolução. Acho que aqui todo o cuidado é pouco, e a gente precisa estar muito atento que a qualquer momento a gente pode talvez ter uma mudança aí do cenário. Mas até agora temos administrado de maneira bastante, eu diria, tranquila e segura a questão da pandemia. Queria falar um pouquinho agora dos negócios, né? Pegando aí um mote que está muito claro aí nas redes sociais, em vários meios aí, que o agro não para, e realmente a safra foi colhida. Fortunadamente aí no interior, na época de finalização da safra, não tivemos grandes impactos. Então a safra foi totalmente colhida. As nossas obras,
algumas foram suspensas, mas já retornaram. Estamos continuando fazendo a entrega das obras num ritmo normal. Continuamos recebendo cotações e fazendo fechamento de negócios. Talvez não no nível que gostaríamos, mas continua acontecendo. Evidente que aí estamos com toda uma série de restrições de viagens aéreas, então isso é feito através do atendimento à distância. Em casos muito pontuais, quando existe a necessidade, um colaborador local faz o encontro com o cliente, mas muito esporadicamente. A maior parte dos atendimentos são feitos remoto. Então, acho que é importante aí falar que estamos vendo uma continuidade dos negócios. Isso é importante aí para o futuro, tanto do segmento do agronegócio, quanto do nosso segmento e quanto da empresa. Aí talvez tenha que ser feito um parênteses, né? Eu considero que a cadeia de alimentos é que menos sofreu, quer dizer, as pessoas ainda, apesar de tudo, precisam continuar se alimentando. Talvez alguns canais de distribuição da área de alimentos sofram mais, como restaurantes e alguns outros canais de distribuição, mas se nós olharmos a fonte produtora, ela continua operando normalmente, continua distribuindo e nós temos aí o país totalmente abastecido na sua necessidade de alimentos. Isso é devido, evidente, à cadeia toda estar trabalhando normalmente. Falo cadeia lá desde o começo, dos grãos, milho e soja, que é o nosso principal base de negócios para a Kepler, mas seguindo em frente, proteína animal, ovos, frango, suíno, gado, então tudo isso está funcionando normalmente e a níveis de produção como no passado. O outro grande segmento é a cadeia exportadora. Os portos estão produzindo, estão operando normalmente. As exportações no primeiro TRI foram até maiores que o ano passado. A China continua uma grande importadora, retornando à sua normalidade. Então, quer dizer, estamos vendo com uma perspectiva positiva as questões de exportação para a China. Na questões de preços, algumas commodities sim têm sofrido, não devido talvez à demanda, mas talvez devido à questão de outros produtos como o petróleo. Então aí o milho pode ter um impacto em função da produção de etanol nos Estados Unidos, mas esse impacto em preços internacionais em dólar nós estamos vendo sendo mais do que compensados pela significativa desvalorização do real. Então, em termos de preços internos, nós não estamos vendo um impacto significativo no bolso do produtor. Então, isso leva pelo menos no médio prazo, aí, até o final do ano, um cenário razoavelmente bom para o agronegócio. Sem falar que o Brasil está conseguindo preencher um vácuo que alguns países deixaram em relação a proteínas. Então, o cenário, como eu falei, é razoavelmente bom e, face a todas as dificuldades, acreditamos que ainda podemos ter um ano bastante razoável para a Kepler. É evidente que estamos tendo um otimismo cauteloso, né? É evidente que esse futuro é difícil de ser previsto, quer dizer, a qualquer momento podemos ter uma mudança desse cenário, mas por enquanto é com esse cenário que estamos trabalhando. Com relação à Kepler, eu acredito que nós estamos muito bem preparados, né? Eu diria bem preparados tanto na questão de gestão da crise, como expliquei, quer dizer, qualquer turbulência adicional, estamos preparados para administrá-las, geri-las e ter ações adequadas para fazer frente a possíveis futuras turbulências. E, em termos de mercado, a Kepler está muito bem preparada, com esse caixa de 81 milhões, estoques suficientes para atender o cliente, posição financeira robusta. Lembro que o nosso segmento é bens de capital, nós entregamos o produto no futuro,
ou seja, até o cliente receber a obra pronta, demora aí, em média, pouco mais de 6 meses. Então, o cliente já fez desembolsos significativos, né, adiantamentos significativos para a empresa. Isso nos coloca numa posição de destaque aí no segmento, com uma posição robusta e um risco creditício para os nossos clientes muito tranquilo para a Kepler. Então, isso acho que é mais um ponto positivo para nós, além, evidente, de toda a questão, como sempre falo, né, marca, portfólio de produtos, qualidade, atendimento, processo de montagem na nossa área de montagem, de implantação de projetos. Lembro também que o primeiro semestre é relativamente mais baixo que o segundo em relação a vendas. Então, quer dizer, para nós, o jogo do ano de 2020 ainda está para ser jogado a partir agora de maio, que as vendas se aceleram, para a gente ter o ano aí de 2020, né, o novo plano safra. Acho que aqui é importantíssimo dizer a importância do plano de construção de armazéns, né, para termos aí recursos disponíveis para esse financiamento de longo prazo. Estamos, através da nossa associação da ABIMAQ, suportando o governo em termos de informações, da importância, para que seja dada importância para o PCA nesse ano, onde nós estamos vendo que a produção de grãos continua a aumentar e a capacidade de estocagem não cresce no mesmo ritmo, aumentando esse déficit. Acho que, além dessa necessidade de estocagem, de logística, eu acho que é uma oportunidade muito boa para o governo, que é um setor que a demanda está aí e é uma forma de colocar dinheiro aonde, com certeza, terá resposta imediata em termos de atividade econômica e de empregos. Então, esse nosso segmento será a chave, né? Eu digo, o agronegócio e nós inseridos no agronegócio, na questão de armazenagem e de equipamentos para o pós-colheita, termos uma posição aí de destaque no pós-pandemia e na retomada da economia. Então, estamos aí muito próximos, através da nossa associação, para suportar o governo nesse novo plano safra, que deverá ser anunciado aí nas próximas semanas, que tem a vigência normalmente de 1º de julho até 30 de junho do ano seguinte. Então, estamos aí com a perspectiva boa de que o plano safra seja robusto e consigamos aí ter um ano, como eu falei, um ano razoavelmente bom. Bom, acho que esse é um pouco a nossa posição em termos de empresa. Gostaria aqui de deixar um agradecimento a toda a equipe Kepler que se demonstrou muito robusta, com todas essas dificuldades que vivemos nos últimos 2 meses, tanto em termos de fábrica, que de uma hora para outra a turma em férias coletiva, retorna em parte, uma parte fica em casa, trabalha em home office, que muitas vezes não é fácil, né? As famílias todas em casa, confinadas com os filhos, muitas vezes, num primeiro momento, é agradável, é gostoso, mas depois começa a ter os seus problemas, né, as crianças. Então, todos estamos um pouco numa área de desconforto, mas numa área de aprendizado. Então, agradecer aí a todos os nossos colaboradores, o pessoal de campo, de vendas, da área de implantação de projetos, que estão aí num trabalho muito, muito forte para continuar o processo de vendas, estar junto do cliente, com todas as limitações de transporte, de movimentação, tendo que fazer isso de forma virtual, por computador, por call, por telefone, mas que temos, acredito, dado uma resposta à altura para esses desafios. Então, queria deixar esse agradecimento aí da equipe que está sendo muito demandada, mas está dando uma resposta à altura.
Bom, então, senhores e senhoras, é esse nossas explicações por hoje. Acho que, apesar aí de todas as dificuldades, continuamos aí no nosso desafio de entregar rentabilidade, de entregar uma rentabilidade sustentável para os nossos acionistas. Acredito que estamos passando um pouco por essa prova de estresse, né? Que é manter essa rentabilidade sustentável nesse período, mas estamos fazendo tudo o que é a nosso alcance para atender adequadamente nossos clientes e para manter a empresa no rumo adequado. Obrigado pela atenção de vocês e me coloco à disposição para perguntas. Com licença, iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. A nossa primeira pergunta via telefone vem de André Sanson, For Invest. Bom dia, Pedro. Obrigado aí pelas devidas explicações. Eu queria saber se essa crise, então, tem adiado aí a decisão de investimento dos clientes, se você acha que a gente vai ter uma demanda reprimida que vai só aparecer no segundo semestre, e nesse segundo tri, então, se a gente teve o esgotamento do PCA e com um cenário de estresse aí do mercado de crédito dos bancos, se a gente, então, está com uma escassez nas linhas de crédito. Eu queria saber se tem alguma alternativa para isso no curto prazo ou realmente é esperar o plano safra. Obrigado. Muito bom. Bom, primeiro, com relação à questão de termos uma demanda reprimida, eu acho que, assim, olhando mais macro, nós temos uma demanda reprimida muito grande no Brasil, independente da questão da pandemia. Nós temos hoje uma produção de 250 milhões de grãos e uma capacidade de estocagem de 170 a 180. Então, temos aí um déficit de 70 a 80 milhões de demanda potencial. Então, e por quê? Né? É isso que a gente toda hora se pergunta aqui na Kepler. O que a gente pode fazer para transformar esse potencial de demanda em realmente demanda e não só ser potencial. Então aí a gente tem estamos trabalhando em dois segmentos, aí, dois caminhos. Um eu acredito que a gente precisa, nós, Kepler e o setor como um todo, sermos mais ativos junto aos produtores rurais para mostrar o benefício de ter armazenagem na propriedade, que ele tem um ganho significativo, ele tem um payback muito bom, fazer esses investimentos. Se a gente olhar, comparar Brasil e Estados Unidos, é incomparável a questão do quanto se armazena nas propriedades rurais e na origem, não só aí no fluxo. E o outro caminho é buscar financiamentos. O Brasil, em função do seu passado de altas taxas de juros, sempre inviabilizou investimentos de longo prazo. Então, o Brasil tem uma falta crônica de financiamento de investimentos de longo prazo. Então, hoje, o que nós estamos fazendo é trabalhando, primeiro, o PCA, sem dúvida, é um fator importante. Segundo, na falta desse PCA, o que nós temos visto é que cada vez mais os bancos privados têm se interessado com essa menor taxa de juros. Eu acredito que o setor privado tem espaço para entrar, né? Nós estamos trabalhando com vários agentes para buscar alternativas de financiamento para esses investimentos. Evidente que a crise sempre coloca um pouco mais de desafios, porque é evidente que a questão do crédito, seletividade de créditos nesse momento fica maior, mas a tendência é essa, né? E os juros estão bastante baixos. Um outro ponto que eu queria frisar é que também muitos dos investimentos são feitos por recursos próprios, né? Com essa taxa de juros, incentiva ao produtor rural
que está capitalizado no Brasil a fazer investimentos. Quer dizer, ele vai deixar o dinheiro no banco a 3%, é muito melhor ele colocar na sua propriedade, no seu negócio e ter um retorno muito mais significativo. Então a gente vê que também tem um movimento nessa linha que as taxas de juros sendo baixas incentiva a investimentos operacionais. Então eu acredito que sim, respondendo objetivamente sua pergunta, eu acho que sim, o PCA é importante. Os recursos foram esgotados em novembro do ano passado, por isso que nós sentimos um pouco aí nas vendas do último tri do ano passado, mas, por outro lado, a gente enxerga que esse novo cenário de taxas de juros tem levado a alternativas de crédito. E eu falo também alternativas de crédito não só para o produtor rural que precisa comprar, vamos falar assim, o financiamento casado com o produto, mas também para outros players que são maiores, por exemplo, cooperativas. As cooperativas, elas mesmas colocam de pé o seu financiamento. Elas podem emitir uma LCA incentivada e essa própria LCA ela consegue financiar todos os seus projetos de investimento aí, não só em armazenagem, mas em proteína animal, suinocultura, avicultura, em gado de leite, em várias ações, moinho de trigo, como muitas cooperativas têm feito. Então, eu acho que tem um movimento, não é de uma hora para outra, mas nós estamos vendo uma mudança aí do Brasil tendo mais investimentos tendo mais financiamento para investimentos de longo prazo. Queria citar também a questão da logística, né? Com um cenário jurídico mais confiável. O que temos visto é que as concessões têm avançado e isso tem levado a investimentos em logística, que é outro driver para o crescimento do nosso negócio. O custo de frete de Sorriso, norte do Mato Grosso, até a China é de $110. De Illinois, no cinturão do milho nos Estados Unidos, até a China é $55. Então nós temos um mundo de possibilidades de ganho de produtividade em logística que traz benefícios aí a toda a cadeia do agronegócios. Então eu vejo aí que é outro segmento que incentiva aí o investimento nesse setor. Tá bom, obrigado, maravilha. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Werner Roger, Trigo no Capital. Bom dia, parabéns pelo resultado aí numa economia bem desafiadora, né? Poucas das empresas que conseguiram mostrar um resultado até melhor do que o ano passado. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, em relação à concorrência, né? Dado esse cenário de crédito apertado, né? O risco de um fornecedor não conseguir entregar seus produtos, inclusive pela cadeia de suprimentos, né? A dificuldade em conseguir fornecimento também dos seus fornecedores como de aço. Então, como é que está os concorrentes? Estão agressivos tentando fazer negócio a qualquer preço ou estão mais retraídos até pela capacidade de não conseguir, de repente, entregar, e também o cliente mais restritivo em relação a quem é o meu fornecedor? E a segunda pergunta, Pierre, inclusive relacionado com a sua colocação anterior, é sobre a questão de logística, né? E onde o silo ele entra na logística em relação à infraestrutura, né? A gente tem visto até documentários sobre as fazendas, cooperativas, né? Mas aí onde surge oportunidade até de financiamento em portos, ferrovias, né? Hidrovias, né? Saindo da produção agrícola, mas justamente como uma logística, um intermediário, né, em logística, como um buffer, né? Você ter o produto armazenado antes do transporte final. Obrigado. Bom dia, Werner. Obrigado pelas duas perguntas interessantes, né? A primeira, com relação à cadeia de fornecimento, foi uma das nossos primeiros pontos, né? Quando iniciamos com essa crise em março, as grandes preocupações nossas foram, o primeiro, caixa, evidente, né? Porque
não se sabia onde a gente poderia parar, né? Poderíamos ter uma descontinuidade total dos negócios, o que não acabou acontecendo, mas focamos muito em caixa e na cadeia de suprimentos, né? Então, só para citar um exemplo, nós temos uma pequena parte, mas temos uma parte do fornecimento vindo da China, então essa preocupação já vinha de antes, desde o começo do ano, conosco. Nós temos, é evidente, que nas questões dos materiais importados, estoques de segurança, e já estamos com o fornecimento normalizado. Nossa questão também, mapeamos todos os fornecedores locais, não só na questão de capacidade de fornecimento, mas também na questão de risco financeiro de crédito, né, do fornecedor não conseguir cumprir com suas obrigações em função de possíveis questões financeiras. Detectamos alguns poucos casos críticos que já estão solucionados, né, ou solucionados com o próprio fornecedor ou buscando alternativas de fornecimento com outros fornecedores. Muito pouco, diria, e não vemos isso um problema que já está equacionado. Com relação a aço especificamente, que é um dos nossos principais insumos, né, o principal insumo, não temos problema, estamos em contato com nossos principais fornecedores. Eles mesmos sentiram uma queda na própria oferta. Eles estão negociando com todos os segmentos, não só conosco, também a questão de manter a produção e eles manterem o estoque para fornecimento. Então, não vemos riscos de disrupção, ao contrário, a nossa questão é agora gerir a questão de preços, né? Qual será o comportamento de preços no futuro em função de queda dos insumos, de preço dos insumos, de queda da demanda, própria queda de demanda na China, com possibilidade de maior quantidade de fornecimento de aço. Então, acho que estamos monitorando constantemente essas questões para nos posicionarmos adequadamente. Bom, isso em relação à questão de fornecimento. Pois não, Werner, você quer? Não, em relação à concorrência, como é que a concorrência tem se comportado, se estão agressivos? Sobre os concorrentes, se eles estão mais agressivos ou estão mais retraídos? Pela dificuldade deles de participar, né, da cadeia de fornecimento, às vezes não tem crédito e também não tem credibilidade em relação aos clientes, né, que tem o risco de você não receber o seu produto. Exato. Aí, nesta questão dos concorrentes, eu acho que tem diferentes posturas, né? Primeiro, é o momento do mercado em que não estamos com o mercado em alta, quer dizer, o nosso maior volume começa agora em maio, né? Maio, junho, julho começa o maior movimento, justamente depois que o produtor completou a safra, ele faz as contas e começa a se preparar para o próximo ano, que começa justamente agora com o novo plano safra. Então aí ele planeja aí o quanto ele vai plantar, como insumos, e aí ele fala, bom, vou investir em silo ou não. Então é um momento que o mercado de vendas, em termos de vendas, se aquece. Então, quer dizer, até março, abril, aqui o mercado está um pouco embaixo. Então é evidente que tem uma série de movimentos. O movimento dos concorrentes que querem aproveitar e fazer caixa, porque estão com pouco de estoque, concorrentes que não têm caixa e têm que vender para poder gerar a entrada e que essa entrada vai conseguir que ele financie a matéria-prima para rodar. Então, tem um mix aí de ações. Porém, eu acredito que com a retomada dos negócios, natural também, não é só por questão da pandemia, é natural que agora, daqui para frente, que retome os negócios, isso seja um pouco mais suavizado. Mas sim, nós sentimos uma certa movimentação dos concorrentes em termos de preço, uma certa pressão. Não ao ponto de ter uma disruptura do mercado, uma coisa muito
problemática, mas sim, teve algumas movimentações que eu vejo até como natural, né? Quer dizer, cabe a nós agora irmos gerenciando esse processo e procurar, com a retomada das vendas, da demanda, a gente minimizar esse efeito. Quanto à sua pergunta de logística, a questão de logística, sim, ela é um vetor de aumento de investimentos. Por quê? Vamos falar assim, até o produto chegar no porto, quanto mais ele muda de modal, mais necessidade de estocagem precisa ter. Então, numa situação ótima, vamos falar assim, a safra é colhida, colocada na fazenda ou muito próximo. E aí ela começa o caminho para o porto, né? E o Brasil é um grande exportador. Então aí, da fazenda, ela deveria ir para algum terminal de transbordo, porque a fazenda é evidente que não são todas as fazendas que estão na beira da ferrovia, né? Então, ou ela vai para uma ferrovia, ou vai para um terminal fluvial, caso principalmente aí do Arco Norte, da Bacia Amazônica. Aí precisa ter a capacidade de transbordo e a capacidade de estocagem, porque quando uma barcaça ou um trem para, ele tem que ter todo o estoque disponível, ele não pode esperar os caminhões chegarem ao longo do tempo. Então, de novo, tem uma necessidade de estocagem. E depois essa ferrovia e esses terminais fluviais vão a um porto marítimo, onde vai entrar por navios de tamanho maior que vão até a China, principal mercado brasileiro, e aí, de novo, tem que ter uma capacidade robusta de transbordo, de carregamento de navios e de estocagem, porque o custo de demurrage de um navio é muito alto. Então, quando o navio estaciona, ele tem que ter a carga já toda preparada, o armazém tem que ser robusto o suficiente para carregar um navio desses no menor tempo possível, né? Então, aí estamos falando de carregamentos acima de 1.000 toneladas hora, né? E estocagens robustas. Então, sim, precisa de maior logística, e quando a gente fala logística, falamos de rodovia, ferrovia e portos, mas também, sim, de infraestrutura de terminais em toda essa cadeia logística. Eu acho que com isso eu respondi. Obrigado aí, Pedro, pelas colocações. Só voltando ainda um pontinho atrás da concorrência, quer dizer, dado que oscila um produto de encomenda, né, de valor agregado, alto valor, e tem um ciclo aí de produção e de execução, se você sente que a Kepler pode ter uma vantagem pela própria robustez financeira, né, pelo nome, pela certeza que você vai ter o produto, em relação ao concorrente que já não tem essa robustez financeira, e tem até casos aí de empresa em recuperação judicial. Se isso pode trazer, uma maior participação no mercado, justamente pela credibilidade da companhia em entregar, né, no prazo e nas condições contratuais, né? Então, não sei se já dá para saber, sentindo isso aqui ou não. Se é uma coisa que vamos perceber mais na frente, na hora que realmente as encomendas vierem com maior volume. Com relação a isso, eu acho que não é que vamos sentir. A Kepler sempre teve esse diferencial, né? Nós temos um diferencial de marca, temos um diferencial de reputação, temos um diferencial em termos de qualidade e o portfólio de produtos amplo, e temos um diferencial nessa questão de robustez financeira. Isso se mostra em relação evidente à nossa participação no mercado e ao prêmio de preços que nós praticamos no mercado. Os clientes pagam um pouco a mais por ter um Kepler, por todas essas razões. Agora, sem dúvida, numa situação de crise, de estresse como estamos vivendo, isso se denota muito mais, né? Ele é muito mais enfatizado. Eu li um artigo muito interessante na mídia que eu acho que se aplica bem a esse caso. Tudo que nós estamos vendo aí não tem nenhuma novidade, não. Acho que tudo que nós estamos vendo já existia, só que apareceu, né? Que o nosso sistema de saúde é frágil, a gente já sabia muito tempo atrás, é que apareceu agora, né?
Então, tudo que está aí talvez esteja com as cores mais fortes, mas já existia. Então, o diferencial da Kepler já estava aí, está muito claro, mas com essa crise eu acho que os clientes vão ter um pouco mais de cuidado na escolha do seu parceiro, porque, que nem você falou, é um casamento muito próximo no momento da montagem, porque o cliente faz esses adiantamentos, então o cliente fica aí desde o momento que ele assina o contrato até ele ter a planta funcionando, fica mais de 6 meses, eu diria de 6 a 8 meses, de 6 meses a 1 ano. Depois tem o período da garantia, né, que a planta tem que dar a capacidade que foi definida no contrato de venda. E depois tem assistência técnica também, né? Nós temos aí, como eu falei, CDs, né? Temos uns CDs ao longo do Brasil aí para atender nossos clientes e temos a equipe de assistência técnica para fazer esse suporte aos clientes. Então, tudo isso no momento da compra conta e pesa, sem dúvida. Tá, muito obrigado. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Guilherme do Itaú, são essas duas perguntas. A primeira, não teve alteração, tá? Novamente, para fazer perguntas, basta digitar *1. Pelo menos temos bastante perguntas. Com licença, iniciaremos agora as perguntas realizadas pela webcast. Bom, temos então aqui 2 perguntas do Guilherme Chade, do Itaú Unibanco. A primeira pergunta é: como está a participação acionária da Kepler? Alguma mudança significativa recente? Primeiro talvez valha a pena falar um pouquinho do histórico, né? Ao longo do ano passado, então, tivemos um aumento da participação da Tarpon ao longo do ano, que culminou no final do ano com a venda da participação da Previ, um aumento significativo da Tarpon como principal acionista da Kepler. Então, que levou a Tarpon hoje a ter 30% de participação, né, da composição acionária, seguido pelo Banco do Brasil, com 17,5%, que mantém essa participação ao longo de bastante tempo. Depois a família aí, o Fernando Heller, com 14,5%, e o Banco Clássico com 10%. Então, esses 4 acionistas totalizam aí 72% da participação societária. E aí os outros 28 são diluídos aí em diferentes acionistas com participação menores. Bom, com isso acho que eu respondi a sua pergunta, Guilherme, sobre a participação societária da empresa. Uma segunda pergunta do Guilherme é: quais os planos de longo prazo para a Kepler e qual a trajetória para criar valor? Bom, Guilherme, eu acho que o nosso foco aí ao longo de 18 e 19, né? Nesse período nós saímos aí de um período pós-bolha, que foi a bolha lá de 14 e 15, onde tivemos um volume muito grande de vendas, expansão de todos os concorrentes, inclusive nosso, e depois em 2016 um mercado muito fraco, com uma grande capacidade ociosa que levou a preços muito ruins e a todo o setor a registrar prejuízos, né? E ficamos aí quase 2 anos e meio numa situação muito difícil. Então, o ciclo que começa aí no segundo semestre de 2018 foi um ciclo de busca pela rentabilidade. Então, o foco nosso final de 18, 19 e também 20 foi buscar e manter essa rentabilidade e buscar a sustentabilidade dessa rentabilidade, né? Em diferentes conversas que eu tenho aí com o pessoal de mercado, eu sempre falo que
que nós estamos em 3 grandes montanhas russas, né? A primeira montanha russa é o Brasil. Eu acho que nós estamos vendo um pouquinho o que está acontecendo no Brasil, né? Desvalorização cambial do Brasil está próxima de 50, enquanto que outros países emergentes está bem abaixo disso, né? Por exemplo, a Argentina, nossa vizinha aqui, está com 12% de desvalorização cambial. Informação hoje no jornal Estado de São Paulo, né? Então mostra que é um pouco o Brasil, não é só as condições globais. Então estamos no Brasil, estamos no agronegócio, que vem tendo um crescimento robusto, mas em algum momento nada impede. O agronegócio é muito ligado com as questões da natureza, né? Então, nada impede aí que tenhamos uma super safra nos Estados Unidos, onde a gente tenha aí talvez uma depressão dos preços. O Brasil, graças a Deus, o seu território é bastante amplo e acaba tendo vários microclimas, quer dizer, esse ano, por exemplo, tivemos uma seca no estado do Rio Grande do Sul, mas que foi mais compensada por outras regiões. Então, é difícil aí nós termos uma seca generalizada no Brasil, mas né, dizer que nunca pode acontecer é difícil. Então, o agronegócio também tem os seus altos e baixos, e não só em termos de produção, mas também em termos de preço. E, por fim, nós, Kepler, estamos num segmento de bens de capital. E o pessoal, nossos clientes, né, investem em bens de capital quando eles têm que substituir um ativo que já não está mais produtivo, ou quando ele tem expansões, necessita de expansões e tem crescimento. O que, graças a Deus, o Brasil está acontecendo, tem expansão, mas nada impede que no momento de crise, de estresse, se adie a decisão de investimento. Né, investimento em bens de capital podem ser adiados, que é diferente um pouco do de consumo, que é uma necessidade mais imediata. Então, dito isso, que nós estamos nessas 3 áreas que podem sofrer altos e baixos, essa palavra sustentabilidade é muito importante. A gente preparar a empresa para, em momentos de maior dificuldade, continuar entregando, não que não vá sofrer, vai sofrer, mas entregar ainda resultados satisfatórios. Então, nosso foco foi muito nisso, em preparar a empresa para isso. Acho que agora é a primeira grande prova de estresse da Kepler, depois desse nosso plano de rentabilidade e sustentabilidade. E evidente que antes da crise a gente estava pensando, bom, com esse plano executado, vamos começar a ver aonde a gente pode começar a pensar em gerar mais valor, sempre focado na questão da pós-colheita. Nós estamos no segmento de pós-colheita. Então, onde a Kepler pode atuar no segmento de pós-colheita para ter um crescimento, para gerar maior valor acionista. Continuamos pensando, mas é evidente que com essa crise em andamento, o nosso foco é manter a sustentabilidade nos resultados, em primeiro lugar, mas não estamos deixando de pensar aonde podemos crescer. E onde podemos crescer é no pós-colheita. Essa crise vai passar seguramente, vamos ver como o Brasil vai sair dela. O agronegócio com certeza vai sair muito mais rápido. Digo sair, talvez nem entre, né? Essa turbulência e aí a Kepler, estando posicionada nesse segmento que vai continuar crescendo e estando bem posicionada com este disponibilidades em caixa, temos condição de sair aí com mais facilidade na execução de investimentos. Bom, Guilherme, eu penso que com isso atendi as suas duas questões. Não sei se tem mais alguma outra questão. Pelo site aqui, pelo webcast, nada. Não sei se tem mais alguma. Pessoalmente, passo a palavra então à nossa gestora da call. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Sem mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.
Passamos a palavra ao senhor Piero Abonde, diretor-presidente e de Relações com Investidores, para suas considerações finais. Bem, gostaria de agradecer novamente a atenção de todos vocês, dedicação do tempo, interesse pela nossa companhia, e concluir aqui dizer que temos muitos desafios, que a empresa está preparada, que o ambiente, apesar de toda estas dificuldades, acreditamos que estamos bem posicionados para capturar oportunidades no futuro. Estamos, como eu falei durante a call, com um otimismo cauteloso, evidente, mas estamos nos preparando a companhia para o futuro. Agradeço novamente a atenção de todos e tenham um bom dia. A conference call da empresa Kepler Weber está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call. Obrigada.